Ok, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa programação do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. E agora aqui com a presença do fisioterapeuta Heber Rolim Meirelles, ele que tem formação em osteopatia, pilates, uroginecologia, também é professor de saúde pública, gerontologia e supervisor de estágio. Ele vai proferir aqui a palestra intitulada Atuação da Fisioterapia na pós-prostatectomia radical. Dr. Heber, fique muito à vontade e muito obrigado. Muito obrigado. Quero saudar a todos os ouvintes dessa forma online, que inclusive está sendo provavelmente o primeiro congresso online no Brasil, que dirá no mundo talvez. É um prazer estar aqui com vocês. E como foi anunciado no tema, que nós falaremos sobre a atuação da fisioterapia no pós-operatório da prostatectomia radical. Isso significa que os ouvintes, para que entendam melhor, necessitam ter um conhecimento prévio do que seria o câncer de próstata. Eu falarei alguns pontos importantes relativos ao assunto, mas vou me deter mais à atuação da fisioterapia em si. E destacarei também nessa palestra um dos recursos no tratamento que, teoricamente, ainda está sendo pouco utilizado na própria fisioterapia, que é a eletroestimulação perineal, certo? Principalmente, inicialmente, queremos lembrar que a cirurgia na próstata, principalmente a prostatectomia radical, é apenas um dos recursos que a medicina dispõe como tratamento, certo? Epidemiologicamente falando, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é a quarta causa de mortes por neoplasia no Brasil. Isso corresponde a um total de 6% dos óbitos por câncer no Brasil. É um índice alarmante e realmente preocupante. Assim, como também em outros cânceres, a idade é um marcador de risco importante, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente a partir dos 50 anos de idade. Então aí nos vem à mente o porquê de a recomendação do Ministério da Saúde para que os que têm história de câncer de próstata na família, no caso em pai ou irmão, que desenvolveram câncer antes dos 60 anos de idade, que eles já comecem a examiná-la a partir dos 45 anos de idade. E nas famílias sem precedentes de casos, que se comece aos 50 anos de idade, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Para entendermos melhor a atuação da fisioterapia, nós precisamos fazer uma breve revisão anatômica, onde lembraremos que a musculatura do assoalho pélvico, ela é constituída por agrupamentos musculares identificados de duas formas: diafragma pélvico e diafragma urogenital. Nós lembramos que tanto homens como mulheres, eles têm a mesma musculatura perineal, ou seja, o do assoalho pélvico, em que a única diferença entre homem e mulher é a forma anatômica, em que no homem não há abertura vaginal, é claro, mas os mesmos músculos estão presentes em ambos os sexos. O diafragma pélvico, ele consiste dos músculos levantadores do ânus e coccígeos,
e das suas respectivas fáscias que cobrem a face superior e inferior. Já o diafragma urogenital consiste dos músculos isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial e transverso profundo do períneo, conforme Stephenson e Okno, 2004. Conforme o estadiamento da descoberta da patologia, o médico, como eu já falei antes, ele pode optar por vários tratamentos, que pode ser a radioterapia, a terapia hormonal, ou a quimioterapia, ou as intervenções cirúrgicas, que é no que nós nos deteremos a falar mais especificamente. Mas independente da terapia utilizada, esses pacientes, eles apresentam sequelas que podem ser transitórias ou não. Dentre elas, destacamos a incontinência urinária, se destaca entre essas sequelas, sendo que também pode variar de intensidade e duração, conforme a extensão da cirurgia, técnica utilizada e idade do paciente. Ou seja, diante do corte cirúrgico, ao fazer a retirada da próstata, o médico, o cirurgião, ele secciona também alguns ramos do nervo pudendo, que participam no controle muscular do assoalho pélvico. E aí, dependendo da extensão dessa incisão, que pode ser maior ou menor, e aí é o que vai definir se o paciente vai ter maiores sequelas ou menores sequelas. Isso leva a uma incidência de uma magnitude importante. De 5 a 60% dos pacientes que realizam prostatectomia radical apresentam algum grau de anormalidade funcional. Bem, como falamos, o principal fator, além do déficit de ereção, que também é um segundo fator que acontece geralmente nesses pacientes pós-prostatectomizados, a incontinência urinária, ela é definida pela Sociedade Internacional de Continência como a queixa de qualquer perda urinária involuntária, conforme Abrams et al., 2002. Portanto, a incontinência urinária é um sintoma de disfunções vesicais, disfunções esfincterianas ou até mesmo as duas situações no mesmo paciente. No caso de disfunção vesical, significa que a bexiga está incapaz de armazenar urina em baixas pressões ou de gerar contração involuntária. Então, no caso de disfunção esfincteriana, significa que os esfíncteres interno e externo da uretra não estão suportando os aumentos da pressão abdominal, que acontecem normalmente durante um espirro, tosse, sorriso, atividade física, que dessa forma é classificada como incontinência urinária de esforço. A pessoa, ao sorrir, ao subir uma escada, ao se abaixar para pegar algum objeto, perde um pouco de urina sem querer. Certo? Essa síndrome acontece, como já foi dito, dentro daquela média dos 5 aos 60%, na média central de 30% dos pacientes, devido ao corte cirúrgico, como já falei, que seccionou lá o nervo pudendo, e em média 30% dos pacientes apresentam incontinência urinária pós-prostatectomia radical. Isso atinge também o lado psicológico, o lado social desse indivíduo, o que é muito importante, a atuação da multidisciplinar no cuidado desse paciente. Quanto aos índices que apontam a prevalência e incidência da incontinência urinária, esses dependem muito, variam muito por conta da população estudada,
como já falamos, com respeito à idade, ao sexo também, em outros casos, em condições físicas e mentais, interferem muito também na prevalência, além da definição adotada e das condições de saúde geral da população estudada, conforme Diócono 2004. Mas, para entendermos ainda um pouco mais sobre o assunto, vamos também fazer um breve resumo da atuação fisiológica da micção. Bem, o controle e a coordenação das funções de enchimento e esvaziamento do trato urinário inferior, eles dependem da integridade do sistema nervoso central e também do sistema nervoso periférico, da sincronia muscular, que alterna contrações e relaxamentos satisfatoriamente, da irrigação sanguínea e do sistema endócrino, dentre outros fatores, inclusive o psicológico também. Também dependem dos sistemas medulares, dos centros medulares, do simpático e parasimpático, que estão situados nos segmentos T10 a L2 e S2 a S4, respectivamente. Ou seja, também do arco reflexo, que funciona a nível medular, na região lombar e sacral. Os níveis do controle da micção também estão subordinados ao córtex cerebral, que é representado pelo lobo frontal e que é responsável pelo controle voluntário da micção, possuindo ação inibitória sobre o músculo detrusor. Por exemplo, naquele instante em que o cidadão quer cortar o jato urinário por vontade própria, ele está usando o controle do córtex cerebral. Também estão subordinados à substância reticular ponto mesencéfalo, que é responsável pela coordenação entre os vários níveis de controle do córtex cerebral, da medula, do sistema límbico e cerebelo. Também está subordinado aos níveis dos núcleos da base, que tem influência no processo de esvaziamento vesical, onde é ativado o músculo detrusor da bexiga. Também ao sistema límbico, que é a área responsável pelas emoções, atuando principalmente nas situações de estresse. Também o cerebelo participa nesse controle, na coordenação dos músculos do assoalho pélvico e esfíncter externo, inclusive durante a micção. E por fim, também está subordinado ao centro sacral da micção, conforme já falei, na parte periférica, na coluna vertebral, na lombar e sacro, que constitui o arco reflexo simples entre o detrusor, o músculo detrusor, e o sistema esfincteriano, segundo Girão, Bertolini e Castro, 2009. O arco reflexo miccional também é outro mecanismo que participa na micção, onde na fase do esvaziamento, ou seja, do enchimento vesical, que acontece aproximadamente ao acúmulo dos 150 ml de urina na bexiga, os mecanorreceptores localizados na parede da bexiga, que funcionam teoricamente como válvulas de uma caixa d'água, que vão acusando o seu enchimento, eles enviam sinais aferentes via nervosa para o centro pontino da micção e córtex cerebral, sinalizando o primeiro desejo miccional. É aquela situação em que nós percebemos que temos um pouco de urina para eliminar, mas ainda estamos bem confortáveis. Se eu quiser ir ao banheiro só daqui a 15, 20 minutos, sem problema. Ainda está nessa fase inicial do enchimento vesical. Este primeiro desejo é inibido via eferente, o retorno do sistema nervoso central para o sistema muscular,
acentuando o relaxamento do músculo detrusor. E aí a bexiga relaxa e aceita que chegue mais urina nessa bexiga. Outros sinais vão sendo atingidos ao passo que ela vai recebendo mais urina, o nível vai aumentando, certo? À medida que atinge o seu enchimento, que no adulto homem varia entre 350 e 400 ml, segundo Galhardo e Cataiman, 2007. Bem, diante dessa revisão anatômica e fisiológica, que é muito importante que façamos, vamos falar agora mais especificamente sobre o tratamento fisioterapêutico pós-prostatectomia radical. Bem, o tratamento conservador oferecido pela fisioterapia, ela é utilizada nas disfunções em geral do assoalho pélvico, que constituem-se em qualquer recurso que não envolva intervenção cirúrgica ou medicamentosa. Ou seja, a fisioterapia uroginecológica, ela atua não só na incontinência urinária, mas nas distopias e todas as outras disfunções do assoalho pélvico. Isso inclui recursos físicos, terapia comportamental, diário miccional, a eletroterapia, a cinesioterapia, além de vários dispositivos, também como cones, sondas vaginais, no caso do tratamento ser em mulher, que não é o caso que nós estamos falando, mas sondas anais, aí sim, são usadas no tratamento, no estímulo a essa musculatura que está com déficit funcional. Por exemplo, na terapia comportamental, como falamos, o paciente ele é conscientizado sobre o funcionamento normal da bexiga. Ele é informado, o leigo é informado que num período de 24 horas é normal que nós eliminemos urina até 8 vezes, em média 8 vezes em 24 horas. Além disso, já passa a ser patológico e deve ser investigado. Também esse paciente no cuidado comportamental, ele é orientado a seguir as orientações multidisciplinares de nutricionistas, psicólogos, médicos, enfim, de toda a equipe que se dispõe a ajudá-lo, certo? Para que haja um tratamento bem conduzido e eficaz. Esse paciente também, ele é solicitado que preencha, por 3 dias consecutivos, um diário miccional, como falamos também. Onde nesse diário, esse paciente ele vai anotar as quantidades em ml de todos os líquidos que ele venha a ingerir. Café, água, suco, leite, enfim. Todo líquido ele deve medir e anotar o horário que ingeriu aquele líquido. E da mesma forma, ele vai medir toda a eliminação de urina e anotar o horário que aconteceu durante 3 dias consecutivos. Esse diário miccional ele serve de parâmetro para uma reavaliação após 10 sessões de tratamento. Então, é muito importante que o paciente seja conscientizado da importância dessas anotações. E ele anota também se houve alguma perca involuntária entre as micções. Se houve perca mais ou menos em quantidade de gotas, se foi semelhante a colher ou até mesmo quantidades semelhantes a copo. Então, isso também é importante que o terapeuta acompanhe, que tenha esse critério de avaliação que ele vai ajustar as condutas do que ele vem fazendo, do que ele vem proporcionando a esse paciente de acordo com as respostas adquiridas. Já na cinesioterapia, que é um dos recursos também utilizados no tratamento, o paciente ele é solicitado a realizar movimentos voluntários repetitivos, onde se consegue o aumento da força muscular,
a resistência à fadiga, o aumento da mobilidade e da flexibilidade e também da coordenação muscular, através de contrações e relaxamentos voluntários. Com isso, ele consegue uma reeducação abdominal e uma reorganização lombar e pélvica. E aí, nesse contexto, se insere muito bem as técnicas dos exercícios de Kegel associados ao Pilates, que utiliza a respiração não somente para melhor oxigenar o sangue, mas também para promover um fortalecimento abdominal e pélvico, segundo Craig 2007. Ou seja, nesse instante em que o terapeuta está usando as técnicas da cinesioterapia, o paciente ele é orientado a realizar o movimento durante a expiração. Ele inspira e quando ele começa a expirar, ele só realiza movimentos durante a expiração. Isso faz com que inconscientemente fique implantado no seu subconsciente que ele realizando movimentos sem que haja compressão abdominal, ele vai conseguir melhorar o controle urinário. Ele não vai expelir urina sem querer por conta de uma pressão abdominal retida, o que se faz erroneamente quando inspiramos, seguramos o ar para pegar um peso. E aí você está com a pressão retida. E aí influencia na expulsão da urina. Então, eles são ensinados principalmente a isso, associados ao fortalecimento muscular. No entanto, na maioria dos casos, o paciente ele é incapaz de realizar essa cinesioterapia que falamos corretamente e, portanto, ele necessita de um recurso prévio que é relativamente pouco utilizado ainda pelos fisioterapeutas, que é a eletroterapia perineal com biofeedback, que é o que daremos mais ênfase daqui para frente. Bem, a eletroestimulação, com sua devida comprovação científica, ela pode ser contínua ou intermitente. Na forma contínua, a emissão do pulso elétrico é feita sem intervalos. Já na intermitente ou alternada, a emissão é feita com períodos alternados, permitindo um descanso muscular e também a hipertrofia e o fortalecimento muscular. A intensidade da frequência da corrente nos equipamentos, ela é medida em miliampere. Já o tempo de duração da corrente, a duração de pulso, é padronizado em microsegundos e a frequência é expressa em hertz e revela o número de pulsos na unidade de tempo, conforme Guttmann, 1980. É até de se estranhar essa citação, 1980. Sim, não é novo esse recurso, porém, ainda é pouco utilizado na fisioterapia. Ele, no Brasil, está ainda se desenvolvendo, está ainda sendo adotado como um recurso importante no tratamento pós-prostatectomia radical, o que é até uma dica para os colegas, os acadêmicos em fisioterapia, que se dediquem mais a estudarem sobre a eletroterapia, que é uma área ainda carente de profissionais capacitados nessa área. Falando ainda tecnicamente sobre a eletroestimulação, ela pode ser simétrica ou assimétrica, certo? Quando ela é simétrica, significa que duas fases apresentam magnitude e duração iguais. No caso de correntes bifásicas, tem balanço elétrico iguais e pulso equilibrado. Nesse caso, as
energias positivas e negativas, elas são anuladas uma pela outra. Na assimétrica, cada fase de pulso apresenta forma diferente e deve ser considerada separadamente. O que é que pode acontecer? Se as cargas de ambas as áreas forem iguais, o pulso está equilibrado. Caso contrário, está desequilibrado. E qual é o perigo de estar desequilibrado? As fases de um pulso simétrico e assimétrico equilibrado fazem os efeitos fisiológicos do fluxo de corrente positiva e negativa anularem-se. Já os pulsos assimétricos desequilibrados podem provocar alterações fisiológicas residuais, dependendo da polaridade livre remanescente. Ou seja, dessa forma, este tipo de corrente desequilibrada, se não tivermos o cuidado de controlar isso, de ajustarmos o nosso equipamento corretamente, essa corrente ela pode gerar queimaduras teciduais e não deve ser usada, portanto, em ginecologia e obstetrícia. A eletroestimulação ela consegue promover contrações fisiologicamente induzidas. Portanto, as fibras musculares de diâmetro pequeno e de contração lenta são as primeiras a serem recrutadas. As contrações e o recrutamento atuam de forma sincrônica para reduzir a fadiga muscular. Sempre há um intervalo entre as contrações, um intervalo de descanso, que são determinadas em segundos na hora que o terapeuta está programando o equipamento. E os órgãos tendinosos de Golgi evitam que os músculos gerem força excessiva, também protegendo fisiologicamente. Mas o que significa esse termo biofeedback? Bem, significa a interação entre paciente, aparelho e terapeuta. E tem o objetivo de ensinar ao paciente a controlar as respostas fisiológicas da bexiga e dos esfíncteres, que mediam a continência urinária e também fecal. O biofeedback é um tratamento efetivo para a urge-incontinência e incontinência urinária de esforço, inclusive na pós-prostatectomia radical, produzindo melhoras de 76% a 86% dos casos, sendo tão efetivo quanto a terapia medicamentosa, segundo Burgio 2002. Ou seja, esse tratamento consegue reverter também a urge-incontinência. O que é isso? É quando a pessoa não está tendo o sentimento do enchimento vesical, vamos dizer assim. Como já falamos anteriormente, é normal que, mesmo com pouca urina acumulada, em torno dos 150 ml, a gente já percebe um leve desejo de urinar. Quando passa dos 250, esse desejo se torna mais forte, mas ainda bem controlável diante do tempo. Mas quando se atinge aquele nível que falamos, após os 350, 400 ml, aí sim chega o desejo bem mais forte, desejo já limite, já prévio de uma dor na região da bexiga, em que esse paciente que tem urge-incontinência, ele só vem ter o primeiro aviso quando já está no último grau de enchimento. Os avisos prévios, ele não conseguiu perceber. Então é isso que se classifica de urge-incontinência. E a incontinência urinária de esforço, como já falamos, quando a pessoa está em alguma atividade física, ou sorri, tosse, ou se abaixa, né? Então, na prática clínica, a estimulação e biofeedback, eles promovem a estimulação seletiva dos nervos. Durante a aplicação da eletroestimulação elétrica,
Tipos diferentes de nervos são instigados de forma orientada e previsível. Em resposta do nervo, acontecem, primeiro, relativo ao diâmetro do nervo, se ele é um ramo nervoso ou um ramo espesso, isso diante do tempo e da intensidade da corrente, eles reagem em situações diferentes. Também tem que se levar em consideração a profundidade do nervo em relação ao eletrodo que estamos trabalhando e a duração de pulso, que é o tempo que a corrente está atuando. Durante a eletroestimulação, em primeiro lugar são estimulados nervos sensoriais, depois nervos motores e em seguida as fibras dolorosas. Ou seja, nós temos que ter o cuidado e estar sempre perguntando ao paciente, porque isso varia de pessoa para pessoa, a questão da sensibilidade, o pico da sensibilidade, em que nós não podemos ultrapassar a barreira dolorosa. A corrente deve ser bem percebida pelo paciente, porém sem causar dor. A amplitude necessária para um nervo ser estimulado é inversamente proporcional ao diâmetro do nervo, conforme já falamos em outras palavras. Os nervos com diâmetros menores são estimulados antes dos nervos de diâmetros maiores. Os nervos de maior diâmetro oferecem, portanto, menor resistência capacitativa de membrana e, por isso, menos corrente é exigida. Na eletroestimulação, portanto, a frequência da corrente, que é fornecida nos equipamentos em Hertz, ela afeta a qualidade da contração muscular. A intensidade do estímulo também é importante para ultrapassar a barreira sensitiva e atingir o estímulo motor eficientemente. A polarização da onda também é importante, pois ondas unidirecionais levam à ionização e podem, consequentemente, ocasionar queimadura química, o que não ocorre com as ondas bifásicas e bidirecionais, conforme Bergman et al. 2000. Nos últimos 20 anos, por exemplo, os aparelhos para eletroestimulação já passaram por objeto de pesquisa e aprimoramentos. Portanto, atualmente, a estimulação elétrica ela é sempre bifásica, com eletrodos mais anatômicos, feitos com materiais não corrosivos, de teflon e aços cirúrgicos, que são aplicados por via anal, no caso da prostatectomia radical, conforme Castro et al. 1998. Ou seja, esses eletrodos e também os cones, todos os materiais utilizados, que são feitos de teflon e aços cirúrgicos, eles podem passar por asepsia, inclusive em estufas, que é o que se indica. E também esses materiais, todos esses artifícios, esses materiais, enfim, eles são de uso exclusivo e individual. E mesmo assim, entre uma sessão e outra, passam por uma asepsia e, posteriormente, por esterilização. Portanto, a fisioterapia uroginecológica também desempenha um papel importante no pós-operatório do câncer de próstata, que é o tema central deste congresso. Assim como os outros recursos associados, auxiliando na recuperação da força, da sensibilidade da musculatura do assoalho pélvico e contribuindo com os cuidados e tratamentos multiprofissionais que visam tão somente a manutenção da vida e a qualidade de vida do paciente. Eu quero me despedir
concluindo a minha participação nesse momento, me irmanando com todos os que estão reclusos neste momento, também respeitando a vida e com o objetivo de recuperarmos e mantermos a nossa saúde coletiva. Eu quero concluir com um poema da minha autoria, até puxando um pouco a sardinha para a minha área da fisioterapia, com o poema Resignação do Fisioterapeuta. Fisioterapeuta ser, na ciência atuante, a limitação vencer, ajudando o semelhante, e na meta do saber, progredir a cada instante. Ajudando o neonato a sair da incubadora, reverter com o contato hipóxia sufocadora, devolvê-lo à genitora, nossa meta, nosso ato. Em alguém com AVE, com sequela deprimente, procuramos ajudá-lo em cabeça, corpo e mente, para do leito levantá-lo, ter a vida mais decente. Com cinesioterapia, eletroestimulação, com massoterapia ou com propriocepção, toda a nossa alegria ajudar o nosso irmão. Muito obrigado, um abraço a todos. Ok, Heber. Muito boa a sua conferência e a gente agradece muito a explanação, muito esclarecedor mesmo. Tenho certeza que agora, nesse momento, tem muito estudante com uma nova perspectiva, principalmente de fisioterapia, né? Talvez seja um campo relativamente novo. Sim. Ou, se não for novo, pelo menos pouco utilizado. Né? Então, acho que o termo não é nem novo. Acredito também, até na própria formação, né, do fisioterapeuta, não se fala muito sobre na questão uroginecológica e a gente sente necessidade. Assim, eu acredito que muitos pacientes eles não acham fácil um profissional com essa formação, né? E muitos médicos, urologistas, também não acham fácil um fisioterapeuta para fazer parcerias que trabalhem nesta área. E é de fundamental importância, né? Então, as dúvidas, obviamente, elas são bastante, né? Mas aí, vou selecionar aqui algumas perguntas, e aí, talvez, deve ser a pergunta de alguém que queira, né, fazer a formação. Se existe programas de formação com frequência nessa área para acadêmicos ou para recém-formados em fisioterapia, ou até mesmo para fisioterapeuta mais antigo, mas se existem programas de formação, onde encontrá-los, ou se é uma pós-graduação ou apenas um curso de formação? Existem as duas formas, na verdade. Existe a pós-graduação em uroginecologia e existem também cursos de capacitação. Ambos são muito importantes, embora que a pós-graduação ela só está oferecida geralmente no Rio de Janeiro, também em Salvador, na Bahia, e aí são poucos os lugares, as faculdades que dispõem dessa pós-graduação. E aí fica mais acessível as pessoas fazerem o curso de capacitação, que com o conhecimento prévio que todo fisioterapeuta tem, como generalista, nós já nos sentimos capacitados em atuar clinicamente apenas com esse curso de capacitação. É o suficiente, certo? E qualquer acadêmico, inclusive, já pode, no seu último ano de conclusão, ele já pode fazer esse curso. Eu recomendo, inclusive. Tem outra pergunta aqui, que acho que já é mais ou menos, já é a percepção do paciente em relação ao tratamento, né? É um tanto quanto invasivo, digamos assim, né? Então, baseado na sua experiência, como é que o paciente ele se comporta?
quando ele sabe, né? Quando ele chega no fisioterapeuta que sabe como é que vai ser feito o tratamento dele. Porque o médico deve encaminhar, Sim. deve até explicar alguma coisa, mas quando ele chega lá no fisioterapeuta, que é realmente quando você detalha o tratamento para ele, como é que ele encara, como é que ele percebe isso aí? Bem, é realmente um pouco, vamos dizer, melindroso o assunto para se tratar com o paciente. A gente precisa dar muita ênfase à ética nesse atendimento. E na primeira consulta, por exemplo, o paciente ele é conscientizado do tratamento que ainda vai começar a realizar a partir da segunda sessão. Por quê? Porque nesse primeiro momento, nós solicitamos um sumário de urina, se o paciente já não tiver feito bem recentemente, porque esse tratamento ele só pode ser iniciado com a certeza de que não há infecção urinária. E aí, neste momento em que nós solicitamos esse exame, eu aproveito, é orientado que se passe ao paciente todos os detalhes de como vai acontecer esse tratamento. É o momento de se destacar a fisiopatologia do assunto, de conscientizá-lo da musculatura que ele está com déficit e que precisa de ser reativada, certo? Pode-se usar até alguns slides de demonstração anatômica para que o paciente tenha a certeza de que está em boas mãos, que você, terapeuta, passe confiança para esse paciente e é mais ou menos como que fosse um atendimento ginecológico. Tem que ter todo aquele preparo, toda aquela ética. O terapeuta necessita ter companhia de um assistente para que passe confiança para esse paciente. E principalmente quando, conforme já falamos, até ouvimos em outras palestras, quando se trata do homem, que é o caso específico da palestra, da pós-prostatectomia, imagina o critério, o drama psicológico que esse homem vai passar ao saber que vai ser introduzido anal, uma sonda que vai passar pulsos elétricos ali. Então, ele necessita realmente de estar confiante, muito consciente do que precisa fazer, para que a terapia seja eficiente e dê resultados. De fato, é melindroso, né? Assim, é muito íntimo, né? Muito invasivo. Mas, enfim. Ok, Heber, então a gente agradece muito a sua brilhante explanação, foi muito esclarecedor. Acho que muita gente talvez passe agora a conhecer uma nova área da fisioterapia, né? E, obviamente, que quem tiver algum interesse, a gente tem os contatos de Heber, então vocês podem mandar mais perguntas, a gente repassa para eles e vocês vão conversando, ok? Parabéns, muito obrigado mais uma vez.